Olá, seja bem-vindo. Você está no Escrituras Plus. Esse canal é meu, é seu, é nosso. Desde o início, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. 80% das pessoas que passam por aqui ainda não são inscritas. Nós queremos chegar em 10 mil inscritos. Nos ajude, falta 2 mil e alguma coisinha. Você passa por aqui e se inscreve, é um a mais que vai nos ajudar e nos abençoar. Lançamos um livro, o nome dele é Arrependimento Bíblico. Se você deseja adquirir, comenta aqui embaixo, a gente entra em contato com você. Também temos um curso, o link está aqui na descrição. Se você deseja conhecer mais Jesus, ter uma vida mais séria de oração e disciplinas espirituais, conheça o nosso curso. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre política, e política é um tema que tem polarizado principalmente o nosso país, entre pessoal de um grupo, pessoal do grupo de outro. E aí, qual é certo, qual é o errado? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que eu quero falar é que nós confundimos qual é a nossa missão. A nossa missão não é defender partido político, mas a nossa missão é orar pelo nosso país, orar pelo grupo de pessoas que está governando. Portanto, quando eu e você deixamos de orar pelas pessoas que estão instituídas no poder, nós descumprimos aquilo que a palavra de Deus orienta eu e você a fazermos. Se você for lá em Romanos capítulo 13, nós entendemos que a nossa obrigatoriedade é orar. Simplesmente orar. Seja do partido A, do partido B, devemos orar pelos nossos governantes. Obviamente, quando nós estamos falando de oração, nós falamos de uma prática que já é comum, ou deveria ser comum nossa, né? Nós oramos pela nossa família, oramos pela nossa casa, devemos orar pelos nossos governantes, seja ele do partido X ou do partido Y. Algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, preferem simplesmente rejeitar essa orientação e viver a sua vida como se nada disso tivesse acontecendo, ou como se nada disso de fato tivesse escrito na Escritura. Quando nós fazemos isso, cometemos pecado. Em segundo lugar, a nossa missão como igreja é ser uma voz profética. O que significa ser uma voz profética? Significa que eu e você olhamos para os problemas da nossa sociedade e denunciamos os problemas à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Isso significa que a gente não deve aceitar qualquer governo com os olhos fechados. Perceba, primeiro nós oramos, depois nós entendemos ser voz profética. Isso significa que a gente ora, que a gente clama, que a gente pede, que a gente busca a solução do alto, solução que vem de Deus. Em segundo lugar, nós olhamos para o todo e aí sim agimos como voz profética. Perceba, nós não agimos com politicagem, nós agimos entendendo tudo aquilo que a palavra de Deus fala e olhamos para a nossa volta e percebemos aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, e aí sim agimos no sentido de falar, anunciar, denunciar e assim por diante. Terceiro lugar, nós precisamos tomar um cuidado seríssimo quando nós estamos falando de política, e é não confundir as nossas posições pessoais com a nossa vocação. Deixa eu dar um exemplo bem simples disso. Eu sou pastor, a minha vocação é o pastorado. Eu não posso confundir o chamado que Deus tem para a minha vida de cuidar de pessoas, de orar por pessoas, de abençoar pessoas, aconselhar pessoas, com a minha posição política. O que eu tenho visto é tanto de um lado quanto de outro, pastores muito mais interessados em defender partido político do que de falar da palavra de Deus. Falam mais do candidato X ou do candidato Y do que propriamente de Deus e da sua palavra. Eu não sou contra que você tenha a sua posição pessoal, e eu também não fico demonizando nenhum nem o outro. Eu entendo que tanto a direita quanto a esquerda tem os seus problemas, tem os seus desvios da palavra de Deus. Por exemplo, a direita há uma alta tendência de fazer com que o dinheiro se torne um Deus sobre a vida dele. A esquerda olha para Jesus como se Jesus fosse só um hippie
interessado em somente falar de amor. Ele fala de amor, mas não é só isso. Isso é só para começar, tá? Eu não tô nem me aprofundando na mentalidade e no pensamento. Mas também eu sei que várias pessoas procuram o pastor ou pastores para orientação de viés político. E isso não significa que eu, como pastor, não posso orientar essas pessoas. O problema é quando eu faço disso um carro-chefe do meu ministério, quando deveria ser a palavra de Deus e aquilo que Deus passa para nós por meio da sua palavra. Então, com isso eu quero afirmar que nós como pastores, ou você como cristão, não é obrigado a falar e a entender de tudo. Há pessoas que não se envolvem com política, não falam sobre política e tá tudo bem com isso. Eu confesso que não é uma das áreas que eu mais goste, então provavelmente verá falando pouco sobre isso, tá? Quarto lugar, os governos, eles surgem de duas posições bíblicas. Há duas questões no qual os governos podem surgir, no qual eles emergem. O primeiro é para ser bênção para o país. Então Deus coloca governantes com o intuito, com a ideia, com o viés de que aquela nação desenvolva, cresça, amadureça e coisas extraordinárias surjam do meio de tudo isso, tá? Então, nós precisamos entender que um determinado político, um determinado governante pode estar no poder porque Deus o colocou ali para abençoar uma nação, um país, um povo. Obviamente, a contrapartida disso também é verdadeira, porque em segundo lugar, Deus também pode colocar governantes para trazer juízo sobre uma nação. E daí o governo é pesado, é corrupto, é cheio de problemas e cheio de dificuldades. Agora, quem vai entender se é bênção ou se é juízo é a nação como um todo. A análise que nós fazemos a partir de tudo isso. Então, como eu e você devemos nos posicionar? Por isso que a gente volta para o primeiro ponto, nós oramos. Agora, se o governo vem para ser bênção, para ser juízo, depende de como Deus está olhando para toda a situação do país e da nação. Quinto e último lugar, púlpito de igreja não é palanque eleitoral. A igreja na qual eu pastoreio já há alguns anos, por causa do pastor Antônio e do conselho, tem entendido que não deve passar o microfone para político nenhum que vá visitar a igreja, que esteja ali no momento de culto e tudo mais. E isso é importante, porque o púlpito é local de pregação da palavra de Deus, onde nós transmitimos o querer e a vontade de Deus, e não local onde nós defendemos partido A, partido B, político tal, político tal. Então, não é que você não deva se envolver. Eu entendo que a política é um local, um ambiente tóxico, onde você tem um alto índice de probabilidade de que você vai ser influenciado de maneira negativa. Então, normalmente as pessoas perguntam para mim sobre política e eu falo, seria melhor não se envolver. Mas não é que você seja proibido ou que a Bíblia proíba de uma maneira categórica isso. Mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E eu entendo que a política talvez seja um que não convenha. Eu aceito as pessoas que até entendem que deve se envolver, que deve falar, que deve se posicionar, mas eu quero lembrar que o púlpito, o culto, não é lugar para que isso seja feito. Essas eram algumas das nossas ideias sobre política, sobre o nosso pensamento político e tudo mais. Curta, comenta aqui embaixo o que você acha de política, compartilha esse vídeo com um amigo seu que é muito envolvido ou com a direita ou com a esquerda e que está dentro da igreja, obviamente. Clica aqui, conheça o nosso curso. Só de você clicar já nos ajuda muito, mas se você quiser ser nosso aluno ali, vai ser bênção demais. Também, se você tiver interesse no nosso livro, Arrependimento Bíblico, comenta aqui embaixo, a gente vai te responder, vamos entrar em contato e vamos conversar. Forte abraço, Deus te abençoe.